Bom dia, gente. O podcast de hoje, então, vai falar de uma realidade que é, às vezes, silenciosa para a maioria das mulheres na hora de viajar. É um detalhe, assim, que às vezes a gente nem leva em conta na hora de planejar a viagem, mas na hora que a viagem começa, esse detalhinho vira um detalhão que influencia demais a nossa experiência. Se o seu mochilão falasse sobre menstruação, o que ele diria? Bom dia, galera! Eu sou a Mari Teles, do Instagram, @Vida Mochileira. E comigo, a minha dupla de sempre, Andréia Leonel, do Instagram, @AndréiaLeonel_. E a gente tá aqui toda quinta-feira, às 7 da manhã, falando sobre viagens. E antes que os homens saiam correndo desse episódio, a gente queria deixar claro que é muito importante para os homens saberem o que as mulheres passam. Todo mundo está rodeado de mulher que menstrua. Então é legal você entender a realidade delas, para você poder agir de uma forma mais empática, né? Quando a sua colega, por exemplo, tem um problema de vazamento no absorvente, ou quando ela está morrendo de cólica. Então, eu falei que às vezes a gente, né, nós mulheres, quando a gente vai viajar, a gente esquece um pouco de considerar a menstruação na hora da viagem, né? Então, no podcast de hoje, a gente vai dar para vocês algumas dicas do que levar em consideração na hora de escolher o seu método contraceptivo para sua viagem e também como conter a menstruação, né? E por que a gente tem que pensar a menstruação de uma forma diferente durante a viagem, né? São vários fatores. Primeiro que às vezes você vai pegar muito voo, né? E a gente vai falar por que isso influencia. Também às vezes você vai mudar de lugar com muita frequência, não vai ter tempo de parar para comprar, sei lá, absorvente, ou não vai ter tempo para prestar atenção para tomar o seu método anticoncepcional todos os dias, na hora certinha. Mas, como eu e Mari, nós somos muito inteligentes, mas nós não somos experts no assunto, ainda não somos ginecologistas, então a gente trouxe aqui alguém para interromper a gente, caso a gente fale uma grande bobagem, e também para trazer um pouco mais de ciência para esse podcast, né? Doutora Rebeca, ginecologista, está aqui com a gente hoje. Se apresenta para a gente, por favor. Oi, meninas, obrigada pelo convite. Acho que vai ser uma delícia a gente falar sobre esse assunto tão importante aí. E sim, sou ginecologista e obstetra, trabalho aqui em São Paulo, me formei a graduação e a residência médica em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e vim me especializar um pouquinho mais aqui em São Paulo e aqui estou. Então, é isso. Hoje em dia só atuo em consultório e tento ajudar a mulherada aí ao vivo, né, no consultório, e também tem minha rede social, que aí se vocês já quiserem anotar, @doutora Rebeca Gerhardt, que lá eu converso um pouquinho também sobre isso. Fala pra gente como é que soletra o seu nome, Rebeca. Gerhardt. Isso, esse povo com esse sobrenome chique. E aí a gente vai falar primeiro dos métodos de contracepção. É claro que existem vários métodos diferentes, hormonais e não hormonais, mas a gente vai citar aqui os mais utilizados em viagem e os prós e contras deles. Então vamos falar aqui do método mais, acho que comum, né, que é o anticoncepcional. Eu, particularmente, usei o anticoncepcional por muitos anos, acho que 12 anos da minha vida. Comecei bem novinha, com 14 anos, por causa de ovário policístico, e nunca mais parei. Mas aí, quando eu comecei a viajar mais e por tempo mais longo, né, assim, eu fui para Tailândia, fiquei 3 meses, eu comecei a achar o anticoncepcional um método muito difícil de manter a regularidade, principalmente quando você está em viagem. Os meus voos eram muito frequentes durante as minhas viagens e o fuso horário mudava muito rápido. Então, assim, às vezes eu estava em Londres, ia para Tailândia e o fuso horário mudava 10 horas. E eu ficava confusa, não sabia se tinha que tomar no horário do país que eu estava ou do país que eu cheguei, ficava confusa, acabava tomando errado. E pelo medo, né, de engravidar e pelo medo de, sei lá, de dar algum problema, eu decidi parar de tomar o anticoncepcional. E aí eu queria pedir para a doutora Rebeca explicar um pouquinho mais sobre esse método contraceptivo e se é recomendado para pessoas que fazem viagens, né, de curto e longo prazo, e explicar assim o que a gente tem que ter cuidado na hora de viajar. Muito bom, Mari. Primeiro assim, né, você falou que você tomava anticoncepcional, que é a pílula, né? Que anticoncepcional são todos os métodos contraceptivos.
Mas só para ficar claro aqui, né? E provavelmente... Por isso que estamos uma expert aqui. E a gente precisa entender que, assim, a grande maioria das mulheres toma uma pílula que a gente fala que é pílula combinada, né? Que tem 2 hormônios na composição dela. Se você é uma mulher que viaja muito, pega, né, muitos voos, tanto com frequência quanto voos longos, considerar tirar essa pílula pode ser bem interessante, porque a gente sabe que as pílulas combinadas, que são pílulas que têm 2 hormônios na composição delas, aumentam o risco de eventos tromboembólicos, né? Trombose, infarto, AVC. Então, a gente está somando fatores de risco aí, porque voos longos expõem as mulheres a isso, né? Principalmente a trombose, por conta de ficar muito tempo parada. E aí, se você é uma pessoa que vai se submeter a esses voos, de repente considerar antes de você começar essa vida de viagens, pode ser interessante. O que eu acho que é legal a gente falar é que nem toda pílula é igual. Então, existem pílulas que não têm derivado estrogênico na composição. Então, portanto, elas não vão te expor a um risco aumentado de ter evento tromboembólico. E aí a gente fica mais tranquila. Esse não seria o motivo de ter que trocar. E aí o que eu acho que é mais importante quando a gente pensa em eficácia é considerar essa questão aí da maneira de usar na hora dos fusos horários, né? Eu sempre explico que é melhor você adiantar a pílula do que você atrasar. Então, é melhor que você tome uma pílula num intervalo menor do que as 24 horas, do que você passar das 24 horas para tomar. Aí você garante a eficácia, tá? Então, quando você vai fazer esse deslocamento, fica um pouco mais fácil pensar assim. Mas, por exemplo, uma dúvida que eu tinha muito quando eu tomava pílula eu considero o horário do meu país de origem, então, assim, eu moro na Inglaterra hoje. Eu tomava pílula todo dia às 7 da manhã. Aí vamos dizer que eu cheguei na Tailândia, e na Tailândia, na verdade, 7 da manhã na Inglaterra é, sei lá, 7 da noite. Eu tomo às 7 da manhã do meu país, que eu sempre vim tomando, ou começo a tomar às 7 da manhã na Tailândia? Não, começa a tomar no horário que você tomava. Ainda mais quando é assim, por exemplo, vai passar para 7 da noite, não é difícil. Concorda? Então, tudo bem, tá? Agora, acho que o contrário é mais difícil. Se você viesse ao Brasil e aí aqui fosse 2 da manhã, né? O seu horário das 7, mais ou menos umas 5 horas de fuso inverso. Então, o seu às 7 da manhã seria às 2 da manhã aqui, né? E aí talvez inviabilizaria esse momento. Então, quando você chegasse no Brasil, é que daí nessa transição, a gente talvez... a gente vai perder o prazo. Aí você toma mais pra frente. Tá? E no caso de, por exemplo, uma vez eu fui pro Japão. Então, são, tipo, 24 horas de voo e mais 13 horas de fuso horário, né? Nesse caso, joga tudo pro alto e começa de novo. Como é que faz? Não, e você pode contabilizar. A gente pode contabilizar dentro do avião, né? Depois que você chega lá, você faz a conta de novo. Mas se dentro do avião, dentro desse trajeto todo, você vai passar esse momento, fica com o anticoncepcional focado no horário de onde você saiu, para que você não passe 24 horas, e depois você cria um novo intervalo. E para você criar esse novo intervalo, você não passe de 24 horas. Ficou claro. Se, assim, a pessoa fica confusa, é melhor ela tomar, talvez, até uma dose 2 vezes, ou é melhor adiar, né, como você disse? Vamos supor que ela cria um novo horário, tá? Tomou, ficou meio bagunçado. Nesse período, até completar uma nova cartela inteira do novo horário, você adiciona uma proteção adicional, tá? Um coito interrompido, uma camisinha, porque aí você garante que você está somando maneiras de evitar a gestação. É muito raro uma troca de fuso gerar, assim, uma gravidez indesejada, mas a gente sabe que a disciplina da tomada aumenta a eficácia, então a gente não pode negligenciar essa parte, tá? Mas aí minha sugestão não é tomar 2, é associar métodos. Eu ia perguntar exatamente isso, se tomar 2 pílulas ao mesmo tempo tem algum problema em termos de eficácia, ou se dá algum problema em termos de trombose ou alguma coisa, se aumenta algum risco se você tomar 2 ao mesmo tempo, assim, só por... 2 pílulas ao mesmo tempo vai dobrar a dose, tá? Então, do ponto de vista de eficácia, vai ficar super eficaz. Você vai mudar só o dia que você vai acabar menstruando, que a cartela vai acabar antes. É verdade. Né? Então, quanto à eficácia, não gera um problema. Vai mudar um pouquinho só, talvez, a data que você vai menstruar. Agora, de aumentar muito o evento tromboembólico, assim, com uma tomada, se você fizer isso, não vai ser um grande problema.
E aí, só pra gente continuar na pílula, tem uma coisa que eu fazia muito quando eu viajava, era emendar cartelas para não menstruar. É ok fazer isso? Tem algum problema emendar, tipo assim, 3, 4 cartelas direto? Não, nenhum problema. Quando a gente menstrua usando pílula, a gente está forçando uma menstruação, na verdade. Quando a gente menstrua normalmente, sem usar nenhum método hormonal, essa menstruação é decorrente da descamação do endométrio, aquela camadinha do útero, que ficou preparada para uma gestação. Então, se você fosse fazer ultrassons transvaginais, periódicos, para acompanhar o seu útero, sem usar nada de método contraceptivo, você ia ver que o endométrio ia crescer, ficar gordinho, lindão, para receber um provável embrião, porque você estaria liberada para ovular e tudo mais. Quando você usa um método contraceptivo, você mantém esse endométrio fino. Você menstrua porque você tira a pílula e aí ela fala, ai, parei de receber esse hormônio, vou sangrar. Mas não era um endométrio real de uma menstruação. Então, se você emenda... Por que eu tô explicando tudo isso? Se você emenda uma cartela na outra, na verdade, você só tá tirando a privação hormonal temporária daqueles dias. Você não tá... Você já tá bloqueando a menstruação de qualquer maneira quando você usa a pílula. Uhum. Entende? Você já não tá deixando o seu endométrio proliferar para receber embrião. Entendeu? Então, isso que eu acho que é importante ficar claro. Não é à toa que grande parte das mulheres, quando começa a tomar pílula, diminui cólica, diminui fluxo menstrual, diminui duração da menstruação. Não é verdade? Por quê? Por que muda a menstruação? Porque parou de ser menstruação. É apenas um sangramento vaginal. Uterino, né? Útero. É legal falar também, né, gente, que você falou, então tá bom, vou emendar as cartelas, né, não vou menstruar mais, tô feita, posso viajar, mas também tem o risco das DSTs, né, então não acho que por causa disso eu não vou ficar usando camisinha, né? E sim, a camisinha olhada apenas como contracepção é um perigo, porque a gente acaba tirando ela de cena para evitar infecções sexualmente transmissíveis, e sempre esse alerta vai ter que estar ali, né? Porque se for viajar e for conhecer muita gente, se permitir, tem que se proteger, não tem jeito, né? E outra coisa que eu acho legal falar é que existe esse mito de que eu vou dar uma pausa na pílula para dar uma limpada no meu organismo e depois uma hora eu volto. A gente sabe que esses riscos de evento tromboembólico são maiores, muito maiores, no primeiro ano de uso da pílula. Então, se você é aquela mulher que usa a longo prazo, você vem toda preocupada para mim, né? Nossa, mas é que eu já uso há 10 anos. Que ótimo! Você diminuiu os seus riscos, tá? Fazendo esse uso sem fazer pausas. Então, a gente não pode negar que pílulas combinadas aumentam sim o risco de evento tromboembólico. Mas existe muito mito relacionado a como você vai conduzir essas informações. Então, o primeiro ano de uso é maior, né? Não são todas as pílulas que têm derivado estrogênico. Acho que precisa ficar claro isso. Então, vamos falar então, aproveitando esse gancho, falar dos eventos tromboembólicos, né? Eu sou uma grande... Todos os meus amigos que usam pílula, eu fico, toma cuidado, pelo amor de Deus, porque eu já tive 2 coágulos, eu já tive uma trombose na perna e tive um no pulmão, um coágulo no pulmão também, né? E a minha história com anticoncepcional é que eu mudei para a Inglaterra, eu troquei o anticoncepcional, né, porque não existia a mesma marca, mas ele era do mesmo princípio ativo, isso, do mesmo composto, isso. E aí, o que aconteceu? A minha primeira viagem de volta para o Brasil, 11 horas de voo, eu tinha acabado de fazer uma mudança de casa no dia anterior, não tinha dormido direito. O que aconteceu? Eu cheguei no avião, sentei, dobrei as minhas lindas pernas e dormi por 11 horas. Eu fui dormir com o avião subindo, acordei em São Paulo. E aí, logo depois, comecei a ter umas cãibras como é que fala? Na batata da perna. Eu tava caminhando com meu pai na época e eu tava achando que era dor muscular e tal, então eu demorei muito para perceber o que estava acontecendo. Até que chegou uma hora, assim, que a minha perna não esticava mais, começou a ficar com a cor meio esquisita, e a gente falou, não, peraí, isso aqui não é mais muscular, né? E aí eu fui no hematologista e eu tive uma trombose do joelho até a cintura, na perna direita. O que é a trombose, né? Que é o coágulo, aí a doutora vai falar assim mais bonito, né? Mas que é o coágulo que bloqueia ali as veias, né, da perna e tal. E depois disso eu parei de tomar anticoncepcional, porque foi recomendado pelo médico, só que depois do tratamento, acho que 2 anos depois, eu tive de novo num voo de 1 hora para a Alemanha.
E aí, dessa vez, já foi direto pro pulmão. Eu já cheguei, desci em Manchester, fui direto pro hospital praticamente, já tossindo sangue e tal. Então é um negócio assim, gente, que tem que tomar muito cuidado. Então eu queria muito que a doutora Rebeca falasse sobre quais são os fatores de risco do fator tromboembólico, porque o que as mulheres têm que pensar na hora de decidir tomar anticoncepcional, porque é um remédio, né? Não é uma balinha. E os riscos. Fala pra gente, doutora Rebeca. Essa história é boa para a gente resumir várias informações relacionadas tanto ao método contraceptivo quanto à trombose de uma forma geral, né? Então, assim, é claro que você ali, na sua primeira condição, você estava se expondo duplamente, né, a um risco de evento tromboembólico. Fumar, você não fumava? Então, eu não fumo, eu não tenho diabetes, eu não sou acima do peso, né? Que dizem que são os fatores, né? Então, quando a gente soma tudo isso, é importante a gente saber também que aumenta esse risco. Então, você estava tomando uma pílula provavelmente combinada mesmo, e você ficou ali, fez aquele erro que muita gente faz, né? Muita gente acaba tomando remédio para dormir, e aí fica o voo todo deitada, sem levantar para ir ao banheiro e tudo mais, e isso, independente se você usa pílula ou não se é recomendado que faça isso, porque durante um momento de muita imobilização né, em alturas diferentes, como é o caso do voo e tudo mais, a gente aumenta a sua hipercoagulabilidade do sangue e propicia a formar trombos que podem ficar ou localizados, que foi o caso do seu primeiro evento, ou se deslocarem para coração, cérebro, pulmão. E aí a gente pode ter o risco de ter um AVC, um infarto, um tromboembolismo, né, pulmonar, ou um AVC, né? Acho que eu falei tudo isso. Uhum. Então, sim, começar a tomar uma pílula anticoncepcional precisa ser conversado com um ginecologista, principalmente, que vai saber qual é a composição disso tudo, para ver se você não tem esses fatores de riscos aí aumentados, né? Por exemplo, aeromoças. Aeromoças jamais, por mais que elas fiquem andando, né, durante o voo e tudo mais, não se recomenda que elas usem métodos combinados, né? Você vai sabidamente somar fatores. Mas, assim, relacionado à pílula, a evento tromboembólico propriamente dito, a gente sabe que gestante é um fator de risco muito maior para ter trombose do que tomar pílula. Então, se porventura, né, você não usa um método contraceptivo, aumenta seu risco de engravidar, você tá, sim, ali aumentando 30 vezes mais o seu risco de ter um evento tromboembólico do que estar apenas usando uma pílula, tá? É importante a gente conversar sobre isso. Então, evitar gestação também é uma maneira de evitar eventos tromboembólicos, de uma forma indireta, tá? Segunda coisa, então, a questão do avião, é algo que aumenta aí o seu risco. Estar obesa e fumar também, muito mais do que pílula até. E tem pessoas que têm uma tendência genética a ter quadros de hipercoagulabilidade do sangue, que são as famosas trombofilias. Existem as trombofilias hereditárias, que são aquelas que sabidamente ao longo da vida inteira, se você fizer os testes de trombofilias, você vai ver que tem. E tem as trombofilias adquiridas, que pode ser que em um momento da vida você não tinha, e a partir de algum momento você vai ter. E a gente não tem como monitorizar isso, tá? Seria o melhor dos mundos eu virar para vocês e falar aqui, vamos pesquisar a trombofilia em todas as mulheres antes de prescrever qualquer método combinado, né? Mas a gente vai estar se enganando fazendo isso. Porque se eu descarto, eu não tenho certeza que eu não vou ter trombofilia, tá? E nem vou descartar que vai ter um evento tromboembólico. Então, são exames extremamente caros, que a gente basicamente só solicita baseado em histórico, tá? No caso, provavelmente, você deve ter feito depois desse segundo evento tromboembólico. Eu fiz depois do primeiro, mas é porque eu me tratei aqui na Inglaterra, né? O sistema de saúde é gratuito, então foi tudo feito. Ali ele já faz, né? Em geral, a gente não faria já logo desde o primeiro, porque já estava muito claro que você tinha dois fatores de risco, né? Nem precisava pesquisar trombofilia, você usava um método combinado e ficou dormindo num voo longo. Mas, assim, o que é importante saber é que nem na Inglaterra eles pedem exame de trombofilias antes de prescrever pílula, tá? Isso é consenso mundial de que entre ônus e bônus, principalmente envolvendo custos, que a gente não tem como negar que isso é verdade, a gente evita, acho que 2% de eventos tromboembólicos, se eu não me engano, esse é o dado, tá? Se eu pesquisasse trombofilia em todas as mulheres antes de prescrever uma pílula, eu evitaria 2% de evento tromboembólico. É muito pouco. Então seria melhor, vamos prescrever a pílula, mas ensinar como diminuir os outros fatores de risco.
Exatamente. Ou não usar a pílula a rodo, porque eu acho assim, a pílula combinada via oral, que é essa que a gente está falando, ela é muito bem-vinda para alguns casos, tá? Principalmente assim, por exemplo, mulheres que sofrem muito de acne, em geral, é uma das únicas coisas que a gente tem como ajudar, mas às vezes também a gente nem precisa lançar a mão da pílula, porque a gente tem os dermatos aí para ajudar a gente pode fazer uma associação, né, de método contraceptivo que não tem derivado estrogênico com tratamentos tópicos ou sistêmicos de pele, né? Uhum. Então, eu acho que a prescrição indiscriminada e não individualizada é o lugar que a gente está hoje, né? Hoje a gente está sofrendo disso porque, poxa, você nem sabia que para você só não engravidar, você tem N outras opções, que daí eu acho que é o que nós vamos falar aqui daqui a pouco, né? Então, acho que informação, você faz a escolha com mais tranquilidade. No meu consultório, por exemplo, uma paciente que só tem medo de ter trombose, eu não vou convencer ela a usar o derivado estrogênico. Eu vou passear por todos os outros métodos contraceptivos e a gente não vai usar. O seu medo de ter trombose é um critério para mim. Exato, e depois dos meus episódios, né, eu tenho que tomar alguns cuidados aí para viajar, mas eu ainda posso viajar, né, eu uso meia de alta compressão, eu tomo anticoagulante pro resto da minha vida, né, que não é algo... No seu caso, 2 eventos trombembólicos já tem esse critério mesmo, né? Exato, mas pelo menos também viva, né, tá tudo bem. Mas o que eu queria dizer também é que tem outros métodos, né, eu, por exemplo, agora tô com o DIU, né, o DIU de progesterona, que é um hormônio que pode ser usado, né? E é legal você dizer isso, né? Porque fica claro, estando até na Inglaterra, que, né, para muita gente vira uma boa fonte de referência, né? Muita gente acha que o que a gente faz aqui no Brasil não é o que estamos fazendo no mundo inteiro. E muito bem indicado o DIU de progesterona para você, para você ter qualidade de vida menstrual, porque em grande parte das mulheres que usam esse DIU, você ou não menstrua ou reduz muito o seu fluxo menstrual, e para quem viaja bastante, está sempre fora de casa, de repente tirar a menstruação ou reduzir bastante faz diferença no seu dia a dia, mas sem usar um hormônio que te aumenta para esses riscos, né? Então, no caso do DIU hormonal, ele vai agir localmente no útero, não deixando aquela camadinha de dentro do útero proliferar, portanto, talvez não tenha menstruação, e evita a gestação até com muito mais eficácia, tá? É quase que 10 vezes mais eficaz você usar um DIU hormonal do que usar uma pílula, que também é outra coisa que as pessoas não sabem, né? Acham que só porque você tá lá vendo e tomando aquele remédio todo dia, você tá evitando muito mais gestação do que com alguma coisa que tá dentro de você que você não precisa fazer nada. Sim, não tem erro, né, de tomar errado, não tem essas coisas. Toda essa confusão que a gente começou no começo ali de horário e tudo mais, estando com o DIU que dura 5 anos dentro de você, durante esse período, se você fizer um acompanhamento mínimo desse DIU, né, seja pelo fio do DIU que fica dentro da vagina, seja por ultrassom transvaginal que vai mostrar a posição desse DIU, você está evitando gestação com muito mais qualidade. Eu vou falar que a minha vida melhorou demais depois do DIU. Eu menstruei, acho que eu tô com ele há 10 meses, eu devo ter menstruado uma vez. Tipo, no início, eu vou falar, doutora, dava uma cólicazinha, assim, que dava vontade de ficar em posição fetal o dia todo. Mas... Eu faço o útero primeiro dá uma reclamadinha, fala, o que colocar aqui dentro, pelo amor de Deus? Até igual criança mimada. Você vai tomando uns remedinhos ali para aliviar dor, vai insistindo, os meses vão se passando e o útero entende que tudo bem. Não é para todo mundo também, né, gente? Sempre interessante combinar. Mas por que é legal o DIU? Porque, inevitavelmente, ele vai ter que ser escolhido junto com o ginecologista. Porque é o ginecologista que vai colocar em você, né? Em alguns países são enfermeiros que colocam, acho que já até tem isso hoje. Mas, em geral, alguém que cuida de planejamento familiar e minimamente tem que entender quem pode e quem não pode, né? Exato. Mas eu vou te dizer que as contraindicações para DIU, seja hormonal ou não hormonal, são muito menores do que as contraindicações para pílula, por exemplo. E que é legal a gente já recuperar aqui uma informação da pílula, é que quem tem enxaqueca com aura, que a gente fala, né? Aquela enxaqueca que antes dela aparecer, vem sintomas premonitórios, seja de náusea, fotofobia e tudo mais, você sabe que a dor vai chegar, geralmente é assim que a gente explica que é a aura, tá? Enxaqueca com aura é contraindicação para usar método combinado, tá? Então a gente não pode. São coisas que você vai conversar com o seu ginecologista que vai precisar estar ali no critério de escolha, muito mais do que um exame de trombofilia, por exemplo. E aí eu queria, inclusive, pegar esse teu gancho aí da enxaqueca com aura, porque quando eu tirei a minha pílula ano retrasado
por causa de viagens e tal, eu coloquei o implante. O implante, para quem não sabe, é tipo do tamanho de um canudinho, né? Pequenininho assim, que fica no teu braço esquerdo. E o procedimento é muito tranquilo de colocar, é super rápido. E ele fica no teu corpo, liberando, né, hormônio. E aí eu acho que esse é progesterona, não é? Só um progestágeno. E aí ele libera, sem você perceber, tá ali dentro do teu corpo. Então seria também um método contraceptivo legal de você não ter que ficar pensando. Só que o que aconteceu comigo ele foi muito bom por 6 meses. E aí, depois de 6 meses, eu comecei a ter muita dificuldade com ele, porque eu comecei a ter perda de cabelo, muita perda de cabelo, e as minhas espinhas começaram a aumentar muito. Como eu já sou uma pessoa que tenho tendência a ter espinhas, a progesterona mudou o meu rosto completamente. E aí, depois de 1 ano e meio, eu tirei o implante e entrei de novo na pílula. Então, assim, eu tive uma pausa de 1 ano e meio de pílula e voltei para a pílula porque os ginecologistas daqui da Inglaterra me recomendaram voltar para uma pílula que era combinada para tentar recuperar a questão da pele e tal, para me ajudar com a questão da espinha e também como método contraceptivo. A questão foi que eu não sei se foi por causa da quantidade da combinação lá, eu não sei falar, tá? Mas assim, enfim, era uma pílula combinada, mas eu não sei se foi por causa da quantidade que não era a mesma quantidade que eu vinha tomando antes, há 10 anos. Eu comecei a tomar enxaqueca muito forte e descobrimos que era uma enxaqueca de aura e eu fui terminantemente proibida de tomar a pílula combinada e parei definitivamente, assim, porque eu fiquei com muito medo de ter um AVC. Então, não sei se você pode explicar um pouco mais, tanto a questão do implante, quanto a questão dessa pausa, se foi a pausa que me trouxe essa enxaqueca ou não, porque, assim, teoricamente era a mesma combinação, só que eu não sei se era a mesma dosagem, né? O que a gente sabe que a enxaqueca ela tá ela é contraindicação absoluta para a gente usar compostos combinados mesmo, tá? Mas a gente sabe sim que o nível de dor dessa enxaqueca pode ser proporcional à dose de estrogênio, tá? Então as pílulas variam entre o tipo de progestágeno e a dose de estrogênio, tá? E se você vem com uma dose muito alta do etilenoestradiol, que é o estrogênio mais comum nas pílulas, você pode sim ter efeitos maiores aí, negativos, sintomáticos, né? De qualquer maneira, no seu caso, não seria recomendado nem reduzir a dose, porque se foi entrado por critério de enxaqueca com aura, é contraindicado, né? Mas sim, ela pode ter aparecido, seja porque você tem alguma tendência aí adquirida ao longo da vida que aumentou o seu risco de enxaqueca, até uma trombofilia a gente poderia, de repente, questionar, tá? Trombofilia adquirida. E seja porque aumentou a dose. Então, realmente não rola. E aí, assim, essa pausa que você fez de 1 ano e meio sem pílula, ela não foi a causadora da sua enxaqueca. Mas é inegável que, assim que você voltou a usar a sua pílula combinada, você ficou naquele primeiro ano de uso com hipercoagulabilidade sanguínea aumentada, mais do que você estaria se nunca tivesse parado, tá? Aí o implante, ele é também, então, um método só de progestágeno isolado, que não é igual ao do DIU hormonal, mas que tem um efeito similar. E eles têm esse ônus, sim, de serem um pouquinho mais androgênicos, que a gente fala, né? Que é entrar para a corrente sanguínea e ocupar alguns receptores de hormônios masculinos. E aí a gente vê piora da pele, tá? É mais incomum isso acontecer depois de 6 meses. Em geral, o gráfico de adaptação é o contrário, né? Nos primeiros 6 meses existe esse efeito rebote, até que a gente fala, pela ausência da pílula, né? Pelo seu corpo clamando por aqueles hormônios que você usava antes. E depois a tendência é isso se estabilizar. Mas, como cada pessoa é de um jeito, infelizmente para você não foi o caso. No seu caso, de repente considerar, eu não sei o que você está usando de método contraceptivo agora, né? Mas às vezes você evitar a gestação de uma maneira não hormonal e associar com tratamentos específicos para acne pode ser o melhor dos cenários. Mas aí a gente, para definir isso, a gente tem que ver como que é a sua relação com a menstruação, como você menstrua, o quanto ela te incomoda, porque se você tirar um método contraceptivo hormonal, você vai acabar deixando a sua menstruação in natura, o que às vezes in natura não é tão bom e tão saudável para algumas mulheres, né? Então, aí temos esse cenário novo aí para você.
E a gente vai falar sobre as formas de conter a menstruação, né? Ainda mais nesse caso que a gente está falando aqui de viagens, né? Uma coisa que a gente tem que pensar muito, né, antes de viajar. Mas, doutora, você falou de métodos não hormonais. Qual que é a diferença entre o DIU de cobre e o DIU hormonal, se alguém estiver pensando em usar o DIU de cobre? Tá. Método eficaz não hormonal para evitar a gestação é apenas o DIU de cobre, tá? Existem métodos não hormonais, que são métodos comportamentais ou métodos de barreira. Então, o método de barreira seria ou a camisinha ou o diafragma. E diafragma nada mais é do que uma tampinha que você coloca no fundo da vagina, e aí você não deixa o espermatozoide acessar o útero, mas falha demais. Não é um método eficaz, assim, é difícil a gente recomendar diafragma e não protege doenças sexualmente transmissíveis. Então é importante a gente reforçar isso. E tem os métodos comportamentais, que vão ser desde controle da temperatura basal, até a tabelinha, que é olhar para a tua menstruação e ver quando você ovula ou não. E o coito interrompido, né? Que nada mais é do que tirar o pênis ali na hora da ejaculação. Todos esses métodos são métodos contraceptivos, a gente não pode negar. Se você estiver querendo engravidar, você não está tentando engravidar fazendo dessa maneira, tudo bem? Mas esses métodos, em geral, falham aí, em média, 25% das vezes. Então, em um ano, se 100 mulheres usarem esses métodos para evitar a gestação, 25 vão engravidar, tá? Então, aí, dependendo do tanto que você pode correr esse risco, a gente vai ter que reconsiderar que não. E aí o DIU de cobre vem nessa linha como um método não hormonal que evita a gestação em 99,2% das vezes, ou seja, muito mais do que esses outros métodos que eu comentei. E evita a gestação porque tem o cobre dentro do útero, tá? Então, a presença do cobre através do DIU dentro do útero deixa o ambiente uterino hostil ao espermatozoide. Então, o espermatozoide vai chegar e não vai sobreviver naquele ambiente uterino, você vai continuar ovulando, tá tudo normal dentro do teu corpo do ponto de vista ali fisiológico, mas não vai acontecer o encontro espermatozoide-óvulo. E é importante a gente falar isso, porque tem muita gente que acha que DIU é abortivo, né? E aborto seria se acontecesse a fecundação, formasse o embrião, implantasse dentro do útero e acabasse perdendo porque estava com DIU ali. Tá? Então, todas essas etapas que antecedem a implantação estão sendo bloqueadas pela presença do cobre dentro do útero. Então, é um método muito eficaz que pode funcionar para muita gente, mas que tem inúmeras contraindicações no sentido daquilo que eu falei, do jeito que é a tua menstruação, porque ele pode aumentar a cólica, pode aumentar o fluxo menstrual. Ele não inventa uma pessoa muito nova, tá? Então, se a sua menstruação nunca foi algo que te incomodou muito, é muito raro ele começar a incomodar. Tá? Agora, se você já tem um histórico difícil com a menstruação, talvez considerar não colocar pode ser uma opção. E existem algumas malformações uterinas, algumas doenças uterinas ali locais, que também contraindicam a gente a usar o DIU, que seriam as mesmas contraindicações do DIU hormonal, tá? Porque os dois são métodos que estão dentro da cavidade uterina e a gente não pode ter uma cavidade uterina patológica, uma cavidade uterina doente, tá? Um útero doente, de uma forma geral. E isso é a grande contraindicação dos DIUs. E a diferença do DIU não hormonal para o DIU hormonal é que o DIU hormonal veio para trazer essa mudança menstrual. Porque além dele deixar o ambiente hostil ao espermatozoide, ele não produz menstruação. Você continua ovulando. Grande maioria das mulheres que usam DIU hormonal ciclam, mas não produzem endométrio. Então, aquele óvulo que está sendo liberado todo mês, ele é o grande responsável por deixar o endométrio preparado para engravidar. Se você tem um DIU hormonal ali dentro, esse mecanismo, ovulação, produção de endométrio, fica cortado. Tá? É diferente, por exemplo, do hormônio que tem no implante, que vai entrar na sua corrente sanguínea e falar pro teu ovário, você não vai ovular mais. O implante, ele funciona igual uma pílula para evitar a gestação. São métodos anovulatórios. Então, você não engravida porque você não ovula. Os DIUs, não. Os DIUs estão com o útero, deixam o útero hostil ao espermatozoide. É basicamente assim que eu gosto de resumir, tá? A questão do DIU é porque é uma parada local, né? Enquanto o implante, ele mexe com o teu corpo inteiro. Então, assim, ele acaba não só das espinhas, tem a questão do cabelo, mas muitas mulheres falam sobre mudança de humor, falam sobre dor nos seios, tem umas coisas assim que não sei se são de todas as mulheres, mas que traz, assim, umas anormalidades estranhas aí.
Uhum. Não é toda mulher que vai sofrer esse efeito, mas se vocês relatam essas queixas logo após colocar o implante, a gente sabe que tem relação. Então, é um pouco mais difícil o manejo, porque tem essa questão de ser algo que seria para durar por 3 anos, é um método ali que você investiu, né? Como ele é para durar 3 anos, ele não vai ser barato de imediato, você faz um investimento. É que aí fora, às vezes pelo sistema público, você consegue colocar sem custo, né? Aqui a gente tem algumas universidades que colocam em alguns ambulatórios de graça, mas de uma forma geral, brasileiras que querem usar o implante vão ter que pagar. E aí é difícil, né? Depois você tem que tirar e tudo mais, fica mais chatinho. Mas vocês recomendam, por exemplo, mesmo tendo essa questão de efeitos negativos, segurar pelo menos por 6 meses para ver se melhora, ou uma vez que esteja tipo muito ruim, já tira logo? Como é que é essa questão de... A gente respeita bem, Mari, tá? Porque tem o bloqueio que acontece, né, do implante com todos esses receptores hormonais, todo esse sistema neuroendócrino que fica sendo reajustado quando a gente usa um método hormonal, tem um período de adaptação de 6 meses. E a gente sabe que muitos dos efeitos colaterais de imediato vão ser estabilizados ou até irem embora depois desse período. Então, a gente tenta insistir. Tem uma outra maneira da gente fazer... colocar o implante no nosso radar, que é usar aquelas pílulas só de progesterona, que eu comentei com vocês que existem, para ver se você é uma mulher que se adapta só ao progestágeno isolado. Uhum. E, em geral, a gente fazendo o teste com a pílula via oral e funcionando, não tendo grandes efeitos colaterais, a gente fala, então podemos partir para o implante, porque essa pílula, ela precisa de muita disciplina, tem que tomar muito bonitinho, ela falha muito mais se você usar errado. Então, assim, usa temporariamente ela e parte para o implante se você for uma boa adaptação. Eu, em geral, faço muito isso na minha rotina. Interessante. E aí, assim, a gente passou vários métodos aqui anticoncepcionais, e é bom falar, né, que cada método vai se adaptar melhor a uma pessoa, não existe o melhor método para se usar em viagens, né? Mas se a mulher está tentando viajar, com quanta antecedência você acha que ela tinha que ir no consultório e começar a se preparar nessa parte do anticoncepcional? Se ela for introduzir um método combinado, assim, indo pela teoria bem crua, a gente teria que falar depois de 1 ano, né? Então, 1 ano antes dela viajar, ela começar esse método, para ela sair daquele risco maior. Mas isso não existe, esse mundo perfeito é meio improvável, né? Eu acho assim, primeiro a gente tem que estudar para onde você vai, para ver a viabilidade de você fazer a manutenção desse método, caso seja um método que você vai precisar ficar comprando todo mês, né? Então, ali, minimamente 3 meses, eu acho que seria interessante a gente avaliar. E eu gosto desse número de 3 a 6 meses, porque se a gente for partir para esses métodos de longa duração, né, que são os de seja hormonal ou não hormonal ou implante, a gente consegue ir manejando, conduzindo, e de repente trocar se precisar nesse intervalo, tá? É muito raro quem vai viajar, ficar super viajando ou mudar de país, não saber que vai para esse lugar com 6 meses, pelo menos, de antecedência. Uhum. Então, em geral, eu acho que esse é um número bom, assim. Legal. Então, vamos falar, então, sobre os métodos de conter a menstruação. Acho que, assim, é bem justo eu dizer que acho que a maioria das mulheres vão usando hoje o absorvente, né? Seja aquele de grudar na calcinha ou até o OB, né? Mas, assim, eu não menstruo, mas eu sei de muitas pessoas que quando menstruam e fazem uso do absorvente, né, tem um problema de, às vezes, não conseguir trocar com tanta frequência. Existe algum risco para, se, por exemplo, tem uma mulher querendo viajar, ela está pensando em usar o absorvente. O que ela tem que pensar para se manter segura e livre de doenças e bactérias, etc.? Primeiro de tudo, ela tem que entender como que é o fluxo dela, para ela ver com qual frequência ela tem que trocar isso, né? Uhum. Porque tem muita mulher que vai trocar pelo excesso da menstruação, então o corpo dela vai pedir para ela trocar, Uhum. E aí ela vai ter que fazer esse cálculo para ver como que isso fica viável dentro da viagem dela, né? Mas assim, a gente sempre explica que o absorvente interno não deve ser ficado dentro da vagina no máximo até 8 horas. Então, de 6 a 8 horas, tá? Os absorventes externos
vão mais ou menos dentro dessa mesma linha, tá? Mas eles trazem menos risco porque eles não são internos, tá? Então, esse risco de infecção e tudo mais vai ser menor. Mas, de uma maneira geral, esses dois tipos de absorventes são absorventes que abafam a região genital, deixa você, né, com mais exposição a prováveis fungos ou bactérias que já são, às vezes, da nossa flora vaginal, mas que se proliferam demais em vigência de um ambiente abafado, né, com um corpo estranho dentro da sua vagina, né? Então, por isso que a gente, por exemplo, fala para não dormir com absorvente interno, que vai acabar passando ali desse período. E um momento muito crítico que eu acho de usar, principalmente absorvente interno, é o final da menstruação. Porque é aquele momento em que o seu corpo não pede para você ficar trocando, você tá plena do ponto de vista do sangramento, e você toca o barco, né? Vai viver. Sim. E aí, esquece, abafa, aumenta, sim, o risco aí de algumas infecções, sim, isso é inegável. Mas isso acontece também com os coletores menstruais, que são formas maravilhosas aí, né? Tanto, além do ponto de vista de sustentabilidade, porque você usa o coletor e não e pode usar o mesmo, né? A cada ciclo. Mas como é algo que você coloca dentro da vagina, também precisa de muito cuidado, tá? Eles foram feitos para durar até 12 horas dentro da vagina antes de qualquer troca, então se o seu fluxo menstrual permitir você ficar ali até 12 horas, você pode ficar com ele, então, por mais tempo do que o absorvente interno, traz essa vantagem, tá? Mas a gente não pode tirar esse alerta de que por se tratar algo dentro da vagina, precisa desse cuidado. Já atendi várias mulheres que esqueceram no final da menstruação e foram descobrir só quando começou com um odor muito grande. Então, assim, precisa ter essa atenção, né? Eu já fiz escobê interno, cara, tipo, eu fui colocar o outro e já vi que já tinha um antes, tipo, não ficou um ciclo inteiro, né, óbvio, mas, tipo, não pode, né, tem que ter muito cuidado. Não, que dentro dessa linha sustentável tem também os absorventes de pano, que teoricamente abafariam menos a região genital ali, mas você precisa de uma logística, eu acho que para viagem quase que inviável, porque você tem que ficar lavando esse absorvente, né? Não sei como que fica na rotina isso. E as calcinhas absorventes, né? Que são calcinhas que já vêm com uma absorção ali no forro dela. Que também ali teria que ter várias calcinhas e tudo mais, não tem como, mas que também são maneiras sustentáveis e alternativas que cada mulher deve ter que ver o que se adapta mais, né? Qual o tempo de troca da calcinha? Também depende bastante do fluxo, mas não fica mais do que 6 horas. Entendi, tá bem similar ali ao absorvente, né? Então... Eu queria falar sobre a minha experiência com o coletor menstrual, porque já vai fazer 4 viagens que eu tô viajando com o coletor. E a primeira vez que eu usei o coletor menstrual, eu queria jogar ele no lixo. Porque, assim, é realmente muito incômodo até você entender como ele funciona e tal. Ele tem, pra quem nunca viu o coletor menstrual, ele é como se fosse um copinho mesmo que tem, tipo, um puxadorzinho, assim, no final. É tipo um rabinho. Isso. É uma haste. Um rabinho, né? Sou eu. Tem uma hastezinha que é pra você puxar e tal. E aí, essa hastezinha, ela machucava muito. E até que eu conversei com algumas amigas que falavam que esse era o melhor jeito de conter a menstruação, porque você nem percebia e tal. Eu falei, gente, como é que é possível? Todo mundo ama esse negócio e eu odeio demais. E aí a minha amiga falou assim, não, tenta de novo e corta a haste. Então pode ser uma dica legal pra galera, que você não necessariamente precisa da haste para puxar o coletor. Então o que eu fiz foi eu cortei a haste inteira, eu não tenho haste nenhuma no meu coletor, e o que eu faço é, quando eu coloco ele dobradinho e tal, e ele se desdobra lá dentro, ele cria um vácuo. E aí, na hora de trocar, o que eu faço, geralmente eu troco agachada, eu boto o dedo lá, tiro um pouco do vácuo e consigo puxar ele normalmente sem a haste. Então, assim, depois que eu descobri isso, que o coletor sem a haste é maravilhoso, cara, eu não quero outra coisa, assim. Eu fico até tipo, ai meu Deus, eu vou menstruar. Tipo, eu quero, tipo... Porque muda a sua relação com a menstruação, porque você não fica mais sendo aquilo, tipo, como um peso, e sim, tipo, você consegue conter aquilo. Eu faço esporte, eu continuo correndo, eu faço yoga, faço escalada com o coletor, não sinto nada. E aí que vem a questão que a Rebeca falou, de você esquecer, porque é tão cômodo, ele fica lá encaixadinho, que realmente, se você tá no final da menstruação, dá aquele tipo, não tem mais nada acontecendo e tal, e rola de
Eu nunca esqueci, mas assim, eu já passei mais de 10 horas com ele, porque realmente. Tem que ir o coletor. Só que aí, Rebeca, eu queria que você falasse pra galera a questão de como é limpar o coletor. Porque, assim, como eu viajo, essas viagens que eu fiz foram viagens curtas, de tipo 20 dias no máximo, eu lavei ele, né, no caso, na pia do banheiro e tal, e guardei. Quando eu cheguei em casa, eu fervi ele. Porque é recomendado que você ferva, né, para tirar, enfim, qualquer risco. Exatamente. E aí eu queria saber se você tem alguma dica para essas mulheres que vão viajar, por exemplo, com coletor, para manter ele de uma forma limpa ou segura de usar por vários meses. Por exemplo, se a Andrea estivesse usando ele por 10 meses, por exemplo, como é que seria, né, essa questão? Uhum. Eu acho que assim, quando a gente entra nesse assunto de coletor menstrual, tem tanta coisa para falar. Conforme eu ia ouvindo você falar, assim, tive a vontade de pontuar várias coisas. Eu vou começar do raciocínio lógico até chegar à parte de higienização, tá? Que eu acho que vale pontuar das coisas que você disse. Em relação ao cabinho, maravilhoso. Realmente você não precisa do cabinho para tirar o vácuo. E até a maneira mais correta é não tirar o vácuo puxando. É realmente introduzindo o dedo dentro da vagina e desfazendo o vácuo na ponta ali do copinho, né? Na boca do copinho. A outra forma, além de cortar o fio, o cabo, né, é inverter o coletor, então deixar o cabinho para dentro. Então, isso é algo bem legal, assim, que dá para ver. Para quem quiser entender como é isso, no meu Instagram eu mostro, tem vídeos lá de como fazer isso, que dá para fazer. E existem também alguns coletores que estão surgindo hoje em dia que chamam discos menstruais, que são maiores a aba deles, tá? Mas que eles não têm fio. Então, ele fica mais lá dentro da vagina, até com a ideia de conseguir ter relação sexual menstruada e não sangrar, enfim. Mas que daí não vai ter o cabinho, tá? E eu acho legal essa coisa do coletor por dois motivos, assim. Primeiro, porque olha a intimidade vaginal que você cria com você mesma, né? Você precisa conhecer sua vagina, entender que tem algo que tá lá dentro, que você tem que, né, desfazer vácuo, enfim, tudo mais. Acho isso muito legal. E você entende bastante como que é a sua menstruação, porque a menstruação passa a não ser algo tão lixo, né? Porque na hora que você tá o absorvente ali sujo de sangue, menstruação igual joguei no lixo, né? É claro que você não vai guardar esse sangue que você pegou no copinho, você também vai jogar, mas você primeiro vê sangue, propriamente dito, e aí você entende como é o seu fluxo, você vê que talvez você nem sangrou tanto, porque o tanto que ficou ali no copinho é muito menos do que você imaginava que você sangrava. Eu acho que cria uma intimidade menstrual também muito legal. E aí, do ponto de vista de higienização, eu acho assim, em viagem, eu acho sempre legal ter pelo menos 2 coletores, porque para qualquer emergência, qualquer acidente que acontecer e tudo mais, acho que, né, é interessante pelo menos você ter 2. Nas trocas, a cada menstruação ali, né, a cada 12 horas pelo menos você vai trocar, água normal, né, no máximo um sabonetinho ali que tem no banheiro e toca o barco, volta para dentro da vagina. O que a gente precisa de uma higienização mais adequada é entre os ciclos. Então, eu vou começar a usar na minha nova menstruação, eu preciso realmente ferver esse copinho para dar uma esterilizada nele, né? E isso você pode fazer de qualquer maneira. Você elege uma panela que você vai querer fazer isso, coloca na água, né? E deixa fervendo ali por pelo menos uns 5 minutinhos. Ou até uma garrafinha de água, né? Elege uma garrafinha e põe água fervente dentro e ele lá dentro. Tem as firulas aí que envolvem o universo dos coletores. Mas se você quer fazer de uma maneira mais improvisada, dá pra... Esse não vai ser o seu impeditivo para usar coletor em viagem. Legal. Tendo fogo, uma água e um recipiente, tá tudo bem. E aí, Rebeca, eu queria falar sobre 2 coisas, porque você falou, e eu queria que você entrasse mais a fundo, não tem como fazer sexo com o copinho normal, sem ser esse disco, né? Não tem como fazer. A questão também que eu queria que você falasse é sobre se mulheres que nunca tiveram relação sexual podem colocar o copinho. E, por terceiro, eu queria que você comentasse sobre a questão de mulheres que usam o DIU, né, de cobre, por exemplo, e ainda tem menstruação, se elas podem usar o copinho e na hora de tirar esse copinho, como é que é? Se, tipo, na hora do vácuo, puxa o copinho, o DIU. Então, assim, se você pudesse comentar essas 3 coisas. Tá, em relação a sexo, primeiro de tudo assim, uma coisa é sexo, outra coisa é penetração, né? Então, se quiser transar, você transa do jeito que você quiser com o coletor. Só não vai poder penetrar,
tá? Uhum. Existem esses coletores que são até descartáveis e que dá para você ter relação com eles, mas de uma forma geral, os copinhos menstruais mesmo, desse que a gente está falando, de silicone, não viabilizam penetração ao mesmo tempo. Em relação a nunca ter tido relação sexual, eu acho que é um tema um pouco polêmico e bem individual, porque tanto para o copinho quanto para o absorvente interno, quando a gente está falando que uma mulher que nunca teve relação sexual não pode usar, a gente está hipervalorizando o ímen, né? Porque, obviamente, as mulheres que nunca tiveram penetração têm a membrana imenal, que é o ímen ali, que não é um tampão de vagina, tá? São apenas pregas da mucosa vaginal que se adentram para dentro da vagina e que, obviamente, quando forem rompidas, vão gerar uma dor, tá? Uhum. Muito raro quem não sangra ou quem não sente dor quando rompe a membrana imenal de cara, tá? Agora, se você for romper sua membrana imenal pela primeira vez com um coletor menstrual, para mim, como ginecologista, tá tudo bem. O critério virgindade não tá associado com a presença ou não do ímen. Tá? Então, você não vai tirar a virgindade, né? Bem entre aspas aqui, usando algo dentro da vagina, seja coletor, seja absorvente interno. Você vai estar só passando pelas membranas imenais e talvez gerando uma dor de imediato e depois vivendo dessa maneira. Aí é uma coisa para você discutir com a própria paciente, com a mãe da paciente, dependendo da idade ali, né? A mãe vai acabar participando da consulta. Mas acho que isso é muito individual. Do ponto de vista médico, a gente não pode contraindicar o uso de algo dentro da vagina. A vagina é tua. Você não... Então eu preciso que um pênis abra esse espaço primeiro, para depois eu me autorizar a usar um coletor ou um absorvente? Acho questionável. Tem mulheres que tem vários tipos de ímen também, né? Tem mulher que nem tem também. Exatamente. Então, assim, o critério nunca ter tido uma relação sexual com penetração não deveria ser algo para você não usar algo dentro da sua vagina. Tá? Isso vale também, só para adicionar, doutora, para o DIU também, né? Se uma mulher quiser usar o DIU hormonal para manter menstruação, alguma coisa assim, também vale para o DIU. Em geral, tá? Isso é tema de congresso, às vezes, que a gente entra numa polêmica, tá? Eu tô aqui falando como a doutora Rebeca, gente. Então, essa é a minha forma de ver. Eu acho que, inegavelmente, esses assuntos acabam entrando um pouquinho com visão pessoal, tá? Eu posso garantir para vocês que não tem uma ciência que contraindique, então, por isso eu estou falando a minha opinião, tá? Mas talvez vocês vão cruzar no meio do caminho com médicos que vão dizer que não colocam DIU em pacientes que nunca tiveram relação sexual com penetração e não recomendam usar coletor ou absorvente interno em mulheres que nunca tiveram penetração. Então aqui é mais a Rebeca falando, como ginecologista, obviamente, do que propriamente algo ciência, tá? Certo. Tá respondida essa questão, né? Em relação ao DIU, já que a gente tá entrando nele também, que foi a última pergunta da Mari, para quem não sabe, o DIU fica dentro do útero, mas ele fica com uma cordinha lá no fundo da vagina para que a gente monitorize esse fio do DIU e veja que temos DIU ali dentro, né? Tem cordinha, então tem DIU. E para que a gente consiga usar essa cordinha depois para retirar esse DIU no momento da troca ou no momento em que você for querer começar a tentar engravidar. Então, em geral, mulheres que têm DIU têm esse fiozinho para dentro, lá dentro da vagina. E se você faz um vácuo com o coletor menstrual, você precisa desse cuidado ao desfazer esse vácuo. Então, primeiro desfaz o vácuo para depois puxar o coletor. Porque você pode, sim, acabar puxando essa cordinha e deslocando o DIU se você não tiver um cuidado ao usar coletor mais DIU. Mas eu também não proíbo ninguém de usar coletor ou absorvente interno em vigência de DIU, sem problema algum. Dá para usar as duas coisas, sim. Mas tem os cuidados. Só para a gente voltar muito rápido no DIU, que até a Andréia puxou esse assunto da questão que mulheres que são virgens, né, ou que ainda têm o ímen, podem usar o DIU. Quem nunca teve filho também pode usar o DIU, doutora? Sim, nossa, esse é outro mito que a gente precisa desmistificar, né? Então, não precisa ter tido gestação para colocar DIU, muito pelo contrário, DIU, como é um método que não depende do uso da paciente, e, como eu disse para vocês, né, tem uma alta eficácia, é um dos nossos critérios de escolha para adolescentes, para meninas ali que, né, nunca engravidaram mesmo.
Então, não é um pré-requisito ter tido gestação para colocar o DIU. E aí, assim, óbvio que se a gente for optar por colocar um DIU numa mulher que nunca teve penetração, talvez a gente vai escolher colocar com essa paciente dormindo, né? Para que ela não tenha um desconforto maior na inserção, porque a colocação do DIU por si só é uma colocação levemente desconfortável. Então, vai ter que alinhar ali com o seu ginecologista. Mas, assim, isso, de novo, pode ter ginecologista que vai se recusar a colocar e acontece, tá? Mas se eu tive caso, por exemplo, é raro colocar em paciente que nunca teve relação. Mas eu tive um caso pontual no meu consultório de uma paciente que não ia iniciar a vida sexual enquanto não tivesse um método muito seguro, porque ela tinha muito medo. E ela não queria usar hormônio. Eu falei, vamos liberar essa mulher para essa vida sexual e vamos colocar então um DIU e ela fica tranquila. E a gente alinhou, ela topou e tá tudo bem. Tá? Legal, muito bom falar isso. Então, para acabar então esse assunto de contraceptivos e tal, doutora Rebeca, tem um método assim que você recomenda para quem vai viajar? Assim, talvez um método que a gente não tenha mencionado ainda. Qual que é a sua opinião assim nesse caso? Realmente assim, um método específico só para viagem não existe. Vai realmente ter que associar com quem é essa mulher que está indo viajar, né? A gente vai ter que olhar para a pessoa, não tem jeito. Mas a gente não tem como negar que existe sim essa pílula que não é combinada e que não teria problema daí de você ir viajar, e ela tem aí no mundo todo, porque é uma pílula que mulheres que amamentam podem usar, então assim, é de fácil encontro, você consegue achar fácil. Agora, entrando no quesito viagem, propriamente dito, se a gente estiver considerando esse risco aí de evento tromboembólico em virtude das horas de voo e tudo mais, a gente não teria outras coisas além do que a gente já citou. Mas não posso deixar de citar aqui que existem métodos combinados que não são via oral. Então, existe o anel vaginal, que é como se fosse um elastiquinho de cabelo que você introduz na vagina e fica por 3 semanas com ele e 1 semana sem. Nessa 1 semana sem, você vai menstruar. E aí eu acho legal que, do ponto de vista de lembrar, ele pode ser interessante, mas não deixa de ser um método combinado. Ele tem 2 hormônios na composição. E os adesivos, que são métodos também combinados e que você tem que trocar, coloca no braço ou nas costas, na coxa. Também evita a gestação da mesma maneira que a pílula, mas não tem essa absorção gastrointestinal. Geralmente a gente vai para esses métodos quando as mulheres sofrem mais de enjoo, né, ou não lembram de tomar. Aí a gente acaba partindo para esses métodos que são não via oral, mas que seguem sendo combinados para que a gente tenha os benefícios de organizar a menstruação e deixar a pele da mulher ok com algum método contraceptivo, tá? Mas ele entrando naquele cerne ali de aumentar risco tromboembólico, eles estão iguaizinhos à pílula. Uhum. E tem os injetáveis também, né? Tem as injeções mensais, que são combinadas, é legal a gente falar disso, assim. Quando a gente fala de injeção contraceptiva, a gente também tem 2 tipos, tem a combinada e a não combinada. Então, se a gente está usando, se você toma aquela injeção mensal, que precisa todo mês tomar, que eu particularmente acho inviável para quem vai viajar e tudo mais, né, porque você encontrar lugares para aplicação e tudo mais, você está falando de um método combinado. Então, tem 2 hormônios na composição, segue na mesma linha de pílula, adesivo e anel, tá? Agora, as injeções trimestrais, que a cada 3 meses você vai lá tomar, ela é só de progesterona. Então, do ponto de vista de evitar aumentar risco tromboembólico, a gente está falando de um método que não te coloca nessa exposição. Mas aí a viabilidade disso, dependendo do tempo de viagem que você vai ter e tudo mais, né? Vamos supor, vou viajar por 2 meses. Toma uma injeção que dura 3 meses, até o tempo de você voltar, você vai ter a próxima dose, pode ser um método interessante. Só que assim, padrão de sangramento dessa mulher é muito individual, é difícil a adaptação também ao trimestral, tá? Vai precisar estar bem alinhado aí o que você vai ganhar e o que você vai perder nessa história. Mas pode ser um método a ser considerado sim, a gente não pode deixar de citar ele aqui. Legal. E essas injeções você toma no consultório ginecológico ou na farmácia? Não, na farmácia ou nos postos de saúde. Tem farmácia que só vende e orienta que você vá a algum pronto atendimento para ser aplicada, tá? Então aí depende um pouquinho. Mas você não consegue levar as injeções e você mesmo se dá, não pode? Não, existe uma subcutânea agora, que eu acho que tem só progestágeno isolado nela, que foi feita para a mulher se auto-aplicar, tá? No Brasil, não sei se já chegou, que eu saiba não.
Mas que, em geral, daí não é você que se aplica, vai ter que ser algum profissional ali, ou de farmácia, ou de enfermagem, que vai aplicar para você. Legal. Então, para a gente encerrar, supondo então que essa mulher que está viajando decidiu ir aí com um método que não inibe a menstruação, e a gente já falou aqui que não tem o menor problema você acabar inibindo a sua menstruação para viagem, né? Vamos desmistificar isso. Uhum. E aí essa mulher decidiu menstruar, né? O que vem com a menstruação, né? A famosa TPM, que é para mim, assim, quando eu menstruava, para mim era tipo, o sangue, assim, era uma coisa que não me incomodava, mas os sintomas de TPM, ter cólica, dor de cabeça, ficar mal-humorada, para mim, cara, era tipo, acabava com a minha viagem, sabe? Tem alguma, eu sei que tem muito mito, né, sobre o que ajuda ou não ajuda a TPM, mas tem alguma coisa assim provado cientificamente, ou sei lá, que você recomenda para ajudar com sintomas da TPM? Olha, quando a paciente chega para mim e ela relata que a principal queixa dela é a TPM, o que mais é recomendado a gente fazer é não deixar essa mulher ovular. Porque o que causa os sintomas de TPM, e que daí em cada mulher se manifesta de maneiras variadas, é o fato de você ter ovulado há 14 dias e aquele corpo lúteo que ficou ali, aquela cicatriz que ficou no teu ovário da ovulação, produz um hormôniozinho específico que geram esses sintomas aí todos. Então, se eu bloqueio a sua ovulação, eu não deixo você entrar no TPM. Ele é o padrão ouro de tratamento para TPM, é não ovular, tá? O que bloqueia a ovulação? Tudo isso que a gente citou até aqui agora, menos os DIUs. Na verdade, Andréa, você usa um método hormonal que provavelmente não está bloqueando a sua ovulação, tá? Poucas mulheres deixam de ovular com o DIU hormonal, mas você tem essa coisa de não estar sangrando. E a gente sabe que TPM é uma coisa muito difícil da gente avaliar pontualmente o que gera todos esses sintomas. E aí, o fato de você ter tirado a menstruação da tua vida resolveu esse sintoma. E muitas vezes a gente consegue melhorar assim, tá? Eu, às vezes, até tenho um pouco de sintomas de TPM com o DIU. E é até interessante falar isso, porque é difícil eu saber, porque eu não sei. Isso, eu falo que para usar DIU hormonal, você precisa ter assim, se você tem TPM, você precisa dar uma respirada, porque você não vai vir a menstruação, mas vai vir um sintominha ali. Porque mas melhorou, tipo, muito. Mas melhorou muito, então ótimo, tá? Mas eu não posso deixar de falar que padrão ouro para tratamento de TPM são métodos anovulatórios. Aqui, aí ficou claro aqui diante da nossa conversa o que bloqueia a ovulação, né? Existem alguns ansiolíticos, antidepressivos, ali, inibidores de captação de serotonina, que são ali a nossa segunda opção, tá? A gente usa bastante isso, só que daí tem esquemas para usar só no período pré-menstrual e tem esquemas de usar contínuo, tá? Mas isso tem que ser orientado, até porque você só vai comprar também com receita controlada e tudo mais, mas pode ser uma opção para quem sofre de TPM. E existem, assim, formulações naturais com algumas algas, com algumas coisinhas ali que também não é padrão ouro, tá? A gente sabe que não é o melhor dos mundos, mas pode acontecer. Até tem gente que consegue tratar com acupuntura, com homeopatia, e eu acredito em tudo isso. Acho que a gente pode ir lançando mão. Eu acho que talvez quem viaja muito, tudo mais, nesse contexto que a gente tá falando aqui, é um pouco mais difícil, né? Exigiria você estar ali no teu país, uma coisa mais tranquila. Mas existe sim essas outras recomendações. E tipo de alimento que você vai se alimentar e o jeito que você vai viver nessa fase. Se você viver de uma forma geral, com hábitos de vida saudável, se exercitando e tudo mais, a gente vê que melhora sim TPM. Não é mito. Isso é verdade, tá? E uma coisa que as pessoas às vezes acham que pode piorar, mas que na verdade melhora, é se exercitar sim no período menstrual, no período que você sente cólica, tá? Porque a gente libera ali algumas substâncias que ajudam a você não sofrer tanto de cólica, por exemplo, tá? E você libera endorfina, que é um hormônio de prazer, que vai competir ali com essa queda de serotonina que está acontecendo, e você pode ter melhora de alguns sintomas se você se exercita bem. Alimento é mais evitar cafeína, tá? Então, derivados ali de cafeína, seja café, refrigerante e tudo mais. E açúcares, de uma forma geral.
tá? Que são mais inflamatórios, acabam gerando ali mais desconforto, tanto do ponto de vista de cefaleia, dor de cabeça, quanto cólica e tudo mais. Então, se a mulher tá ali comendo um chocolatinho para parar a TPM... Por é o desejo que vem mesmo, não é mito, tem algumas mulheres que têm isso mesmo, você vai acabar entrando ali numa, né, você vai piorando. Exato. E para as mulheres que tomam muito Atroveran, esses remédios, né, que param a cólica, esses remédios têm algum problema, algum risco? Pode tomar tranquilo? Eu sempre recomendo que evite anti-inflamatório, para não ficar usando, assim, né, cronicamente anti-inflamatório, mas se você for usar só nos períodos que mais dá cólica, você não vai usar por mais de 5 dias. E também aí anti-inflamatório usando todo mês, não por períodos prolongados, né, de 3 a 5 dias, também não se geraria um grande problema. O que eu sempre recomendo é que tem um remédio que você se adaptou, deixa ele ali já de suporte e não espere ficar desesperada de cólica para iniciar a medicação. No primeiro apontar de cólica já começa, porque aí você aumenta o seu limiar de dor e a cólica não vem avassaladora. Ou, se melhor dos mundos, o seu ciclo é tão lindo, maravilhoso, que você vai saber exatamente o dia que vai sangrar, já toma antes de começar a sentir qualquer coisa. Tá? E aí lance mão dele todos os meses. Não faz grandes maus, não. Acho que é isso. Acho que a gente tem que ver realmente que essas decisões devem ser tomadas em conjunto com o ginecologista e que a gente não tem conduta engessada, né? Muito legal de saber das histórias de vocês, porque a gente vê como uma Mari, uma Andréia funcionam e como para cada uma funciona uma coisa ou não outra. A relação com a menstruação de cada uma é diferente. O método contraceptivo que mais se adapta é diferente. E nada melhor do que você conversar com o ginecologista aí. É legal que você tenha esse casamento com o seu ginecologista de repente, porque a gente sabe que no Brasil a relação com o médico é diferente. Então, se antes de você for viajar, você procura o seu GO e você fica com ele ali de stand-by para você, para uma eventual emergência, pode ser interessante. Eu faço muito isso com as minhas pacientes, então elas têm meu WhatsApp. Se ela muda de país, ela consegue me ter de uma maneira, pelo menos ali, básica, para orientação e tudo mais. Acho que isso pode ajudar para quem viaja também, né? Hoje na tecnologia a gente consegue. Então eu acho isso. Acho que o recado que fica é esse. Assim, a gente precisa de informação para vocês saberem que não existe só uma opção mesmo. Não existe só pílula. Então anticoncepcional não é igual pílula. Precisa saber desse aprendizado. Sim, essa é a lição que fica. Essa é a lição. E aí, o que a gente vai fazer com cada mulher realmente é ali no consultório individualizado. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de falar com mais mulheres, porque acho que a gente, abrindo esse espaço aqui, a gente ajuda mesmo a procurar o ginecologista. Exato. Então, não é que você decida o seu método a partir desse podcast, né? É que você fala, nossa, com tanta coisa, o que eu vou fazer? Deixa eu ir lá com a minha ginecologista conversar. Eu tenho uma última pergunta, Rebeca. Eu esqueci de te perguntar sobre a questão de uma mulher que está indo viajar a longo prazo ou que está indo se mudar e ela está tomando a pílula. Você consegue prescrever a pílula que ela toma no Brasil para ela pegar a mesma pílula nesse país que ela está indo viajar ou que ela está indo se mudar? Você consegue fazer essa prescrição em inglês ou não sei como é que é essa questão de... Isso depende muito de cada país. Tem país que é mais chatinho, então às vezes o meu carimbo, o meu CRM não vai. O meu CRM não vale mesmo lá. Mas eles entendendo que é uma receita brasileira, mas escrita em inglês, em geral eles aceitam bem, tá? Eu fazendo ali em inglês, ela vai que vai. Então pode ser uma opção também de você continuar mantendo o seu método, que a gente escreve lá na receita o composto. Então a gente não escreve o nome da pílula. E aí você, usando aquele composto naquela dose, você nem precisa ficar preocupada de que eu tô mudando o meu método. Não, se você estiver mantendo a dose e o mesmo composto, você continua protegida, tá? Começa a tomar o de lá e tá tudo bem. A outra alternativa eu sei quanto tempo eu vou ficar, eu levo as minhas cartelas todas, que é referente ao período de viagem. Também é uma outra opção. E aí eu faço uma receita, escrevendo que você usa contínuo aquilo lá, para você viajar com tranquilidade também, de repente, né, se abrem a mala e vê muito remédio, enfim. Bom, então a gente vai encerrar, só de novo para reforçar, deixar bem claro para todo mundo, esse podcast é para dar informações para vocês de opções que existem, né, de maneira alguma, às vezes, sei lá, você me ouve falar e também já teve um histórico de embolia e sai correndo para botar um DIU de progesterona, né, calma.
como a Rebeca falou, né, um podcast mais para te orientar para começar uma conversa com um médico, né? Então, sempre procure um médico antes de tomar essa decisão que é tão importante. E aí, se você puder também começar a fazer essa procura 3 a 6 meses antes da sua viagem também, para dar até tempo do método ali se estabilizar e tal. É uma boa, né, Rebeca? Eu queria também agradecer muito a Rebeca por ter participado aqui com a gente. Para quem não sabe, a gente já tinha gravado esse podcast uma vez, ela veio aqui de novo para gravar com a gente, porque a gente teve um problema na gravação das tecnologias, né, gente? E entra lá no nosso Instagram, @semeumochilãofalasse, se vocês têm alguma consideração, alguma outra pergunta sobre o que a gente falou aqui. E também no Instagram da Rebeca. É @doutora, né, DRA.Rebeca Gerhardt. Isso, então corre lá também, ela tá lá, segue ela no Instagram, manda umas perguntinhas, dá um carinho lá pra ela. Ajudar ali, isso. Então tá, gente, muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente volta quinta-feira que vem, então, às 7 da manhã. Até mais! Beijo, tchau. Obrigada!